O ministro Alexandre de Moraes correu para jurar de pé juntinho que as mensagens que Vorcaro enviou não foram para o celular dele. A Malu Gaspar desmentiu na cara. Sim, foi para o celular dele porque nós averiguamos. Sim, é o número do Alexandre de Moraes, a gente conferiu e isso foi devidamente categorizado e catalogado pela Polícia Federal. Imediatamente a Globo fez matéria explicando que quem fez a apuração técnica foi a Polícia Federal e sim, o celular era dele. O jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI e do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. Em seguida, a Globo fez outra matéria dizendo que alguns ministros já dizem que vai ficar muito difícil do Alexandre de Moraes provar qualquer coisa que seja, negando tudo que as mensagens vazadas estão dando contas. Senhores, esse dia chegou. Lula, mídia e tribunal. Todos largando a mão de Moraes. Por um outro lado, a gente tem todo mundo perdendo o medo do ovo que tudo vê. Fica comigo até o final dessa edição que eu vou destrinchar e você vai ver que muito supostamente, para a minha própria segurança jurídica e segurança jurídica do nosso canal, muito supostamente, provavelmente, o celular era de Moraes sim. Vou pedir o seu like logo agora nesse sábado maravilhoso, que é muito importante para o canal que você deixe o like logo no início do vídeo, você demonstra para a plataforma que, poxa, essa pauta é bem legal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força para a gente chegar nos 145 mil, vamos, já estamos quase lá. E eu agradeço a você que tem nos ajudado. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. E para você que gostou dessa pauta que eu abordei agora, porque hoje vai ser pauta única, pega o nosso link, leva nas redes sociais, nos grupos do Telegram e Zap que você frequenta. Bora para a pauta. Sábado bombástico, como tem sido todos os nossos últimos dias por aqui. Vamos começar com a declaração oficial que a SECOM do STF deu em nome do Alexandre de Moraes, que foi uma nota à imprensa. A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa que a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI e do INSS, tem que explicar uma coisa para vocês. Ninguém sabe que esses dados foram tornados públicos pela CPMI e do INSS. É ele que está depreendendo, é a nota que está depreendendo. Continuando a nota. Constatou que as mensagens de visualização única enviada para ele no dia 17 de novembro de 2025, que foi o dia que Vorcaro foi preso, inclusive eu fiz ontem 8 vídeos cobrindo todo o que Prococ deu ontem, durante o dia todo. Se você não assistiu, vem aqui nas nossas playlists, por favor, e assista. O dia 17 de novembro de 2025 foi o dia que Vorcaro sofreu a primeira prisão no aeroporto indo, ele estava a caminho de Dubai. Os caras falaram o dia inteiro. Teoricamente, era o ministro Alexandre de Moraes. Com aquele jeitinho peculiar de enviar mensagem com total desprezo pelo judiciário brasileiro para não deixar rastro. Então, abre o bloco de notas, escreve no bloco de notas a mensagem, salva e manda a imagem para o WhatsApp com visualização única. Total desprezo pelo judiciário, que nem ele falou que a Débora do Batom tinha pelo judiciário brasileiro. A nota continua dizendo que não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. No conteúdo extraído no celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas da sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. No frigir dos ovos, até o final dessa edição, você vai entender que a nota da SECOM está tentando dizer para a população que eles consideram que nós somos um bando de jumentos escrolando um equipamento que a gente não sabe o que é o tal do celular. Ele está dizendo assim, olha, essas mensagens não podem ter sido enviadas para o meu celular porque esses prints estão organizados dentro de uma pasta que não tem o meu nome. Segura. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro,
Ou seja, fica demonstrado que as mensagens estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, essa parte é séria. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota, em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Então, aqui a gente tem uma treta gigantesca, tá? A nota está acusando a CPMI do INSS de ter vazado essa documentação que estava em sigilo de justiça e que tanto a CPMI do INSS quanto a jornalista Malu Gaspar, que vem sacando, né, denúncia atrás de denúncia, sabem exatamente para quem essas mensagens foram, que não era para Alexandre de Moraes, e que eles estão deixando todo mundo acreditar que era para Alexandre de Moraes. Gente, isso é gravíssimo. Ou Alexandre de Moraes tem que ir preso, ou tem que prender Malu Gaspar. Ou então o relator da CPMI do INSS, que a nota acusa ou a CPMI do INSS ou a Malu Gaspar de estarem deliberadamente mentindo a respeito de um dado. Ele diz: os nomes e os contatos das pessoas vinculados aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo da CPMI do INSS que disponibilizou para toda a imprensa. Ele sabe, a melhor defesa é o ataque, né? Mas existe uma coisa muito mais grave que eu quero comentar com vocês, que foi o comentário do Wilson Lima. Olha só, a explicação de Moraes para tentar se desvincular de Daniel Vorcaro complica Moraes ainda mais. Na nota, a SECOM de Moraes, pelo que se depreende do texto, argumenta que os prints das mensagens de visualização única estariam em posse da CPMI do INSS, no entanto, e isso é importante, no material que chegou para vários jornalistas. Não há o registro desses prints de visualização única. Esses prints foram obtidos especificamente pela colega Malu Gaspar no âmbito da investigação da Polícia Federal e outros veículos conseguiram confirmar a autenticidade deles por meio de pessoas que têm acesso às investigações. E vocês vão ver que isso aqui que ele está falando é verdade. Por quê? Porque o Globo fez uma matéria atestando que a perícia técnica que organizou o material e que pontua o contato de Alexandre de Moraes, quem fez foi a Polícia Federal, tá? Segura aí que você vai entender. É um emaranhado, mas no finalzinho você entende junto comigo. O que estava em posse da CPMI eram as mensagens brutas do Vorcaro e o horário em que elas foram escritas. Não há análise técnica de dados telemáticos em posse de senadores e deputados. E aqui ficam algumas perguntas. Se forem os mesmos arquivos, como que Alexandre de Moraes teve acesso a dados sob sigilo, mesmo não sendo parte do processo? Como, Moraes? Conta para nós. Gente, ele é pouco inteligente. Ele é pouco inteligente. E aí o Wilson continua. Ele poderia ter acesso a um dado considerado sigiloso por parte da Polícia Federal? Lógico que até a Bárbara do Te Atualizei levantou lá no X que Moraes já declarou várias vezes que Andrei é amigo pessoal dele. Mas aí é muita ilação, né? Eu não gosto disso. Não gosto. O Wilson continua. Quem autorizou ele a ter acesso a esses dados? E que análise técnica é essa que Moraes se refere? Foi feita por integrantes da PF? Qual PF? A PF de confiança? Enfim, o Wilson termina dizendo que é uma nota que levanta mais perguntas do que respostas e não, ela não desmente as reportagens do jornal O Globo. E aí ontem foi um sururu de caroço na rede social, nós ficamos, né, em meios a todo tipo de argumento e provas que, olha, não vai dar para dizer que não é, tá? Houve que tudo ver. O Sam Pancher, pelo menos, ele citou, ele mostrou aqui, né, essas imagens e ele disse o seguinte, ó. Ao menos no material que eu tive acesso através de uma fonte, o conteúdo está distribuído por pastas dessa forma, mas o material dentro das pastas está desorganizado. Não necessariamente um contato está na mesma pasta que com as conversas atribuídas a esse contato. Vale ressaltar também que a matéria publicada em O Globo foi além desse material que outros jornalistas como eu obtivemos. Gente, foi um pau ontem na rede social que vocês não têm noção. E o Sam continua. Para essa fonte na Polícia Federal, e ele está falando dessa reportagem aqui, eu já leio para vocês, a coincidência dos horários das anotações no bloco de notas com as mensagens enviadas a Moraes são uma dedução. Aparentemente, o jornalismo se preocupou em fazer um cruzamento de dados dos horários dos arquivos
e viu ali algo relevante. Mas a Polícia Federal, que estava com isso debaixo do seu nariz, a Polícia Federal achou que não. Eu vou ler uma parte da matéria para vocês. Dessa forma, a polícia apurou com fontes da Polícia Federal que, para fins criminais, não é possível fazer conjecturas sobre o que teria sido discutido entre Moraes e Vorcaro, razão pela qual não foi feito nenhum relatório para o Supremo informando o achado. Situação diferente do que aconteceu com o ministro Toffoli. Vocês veem que nessa matéria parece que a PF cagou para os horários em que as imagens foram trocadas. Investigadores avaliam que o jornal O Globo fez uma dedução ao relacionar anotações registradas por Vorcaro em um bloco de notas sem remetente com mensagens enviadas ao ministro. A associação do jornal foi feita a partir de coincidência de horários entre as anotações e os registros de troca de mensagem entre os dois. Sim, claro que a gente pode deduzir. Nós é jornalista, não é jornalista, né? Na Polícia Federal, a interpretação é de que esse tipo de interferência repetiria a prática atribuída à Lava Jato baseadas em conjecturas, algo que o atual comando da corporação, quem é o comandante da atual corporação? Andrei Rodrigues. Indicado por quem? Luiz Inácio. Que Andrei Rodrigues é amigo de quem? Do Ovo que Tudo Vê. Que o atual comando da corporação quer evitar a todo custo. Mas aí não dá, né, brava gente? Porque eu tenho que lembrar para vocês que essa mesma PF diz que não dá para saber se as mensagens do bloco de notas do celular de Vorcaro eram para o ministro, mesmo havendo uma coincidência de horário das mensagens. Mas essa mesma PF garantiu que a minuta de um decreto apócrifo no celular de um assessor era o plano golpista do presidente da República e condenou tanto o presidente da República quanto seu assessor, quanto generais e mais de 1.500 pessoas, fora os que estão exilados. É a mesma PF. Não tem congruência, né? É o país que vai para frente. Mas a Malu Gaspar, corajosa como sempre, ela mandou que é sim o telefone do Ovo que Tudo Vê. Deixa eu abrir aqui, peraí, fechou meu iPad. Agora, Malu, enquanto você abre aí essa mensagem, só para deixar claro, embora esse artifício da visualização única tenha sido utilizado, dá para observar nesses prints o número, que obviamente não está aqui, a gente cobriu, mas dá para observar que é o número do ministro Alexandre de Moraes. Sim, é o número do Alexandre de Moraes, a gente conferiu e isso foi devidamente categorizado e catalogado pela Polícia Federal no material que ela organizou para a perícia, que enviou para... Tanto que você vê que na CPI do INSS, você tem todo um diálogo do Vorcaro com a namorada. Os diálogos eles são categorizados por pasta a partir de pessoas identificadas. Então... É isso, meus amores, parece que sim, a Malu Gaspar conferiu e a Polícia Federal categorizou em pastas da mesma forma que o Sam Puncher mostrou pra gente ainda há pouco. E aí a gente tem que lembrar que a defesa de Vorcaro, eu cobri isso ontem, que a defesa de Vorcaro entrou no STF para pedir investigação a respeito do vazamento das mensagens, disse que a vida de Vorcaro está devassada, e o André Mendonça falou, ok, eu vou abrir a investigação. Isso tem que ser averiguado, mas ele destacou que jornalistas têm direito constitucional ao sigilo da fonte e que os profissionais de imprensa não devem ser alvo da investigação. O Sam defende que esse recado serve também para alguns pares do ministro André Mendonça. Eu só aplaudo. Cafezinho Delta para eu molhar a boca e a gente continuar. Café Delta é o melhor café expresso que você vai tomar na sua casa, se você tirar naquela belezura ali a máquina de café expresso da Delta, que vem já com 40 cápsulas, tá num preço para lá de promocional, a oferta tá na sua tela, e aí você aproveita e aprende a usar a caneca ou a xícara certa para tomar café, nesse design onde o fundo é mais afunilado, que mantém a temperatura para você que é apaixonado por café expresso, quente. Muito quente. O jogo de canecas também está em promoção. Comprando lá, você ajuda a apoiar o canal. Voltar para a pauta. O André Shoulders disse o seguinte, olha, no Congresso dificilmente haverá CPI do Banco Master+. A Câmara Legislativa do Distrito Federal está a um voto de instaurar uma CPI do Master. Tudo depende de um deputado do PL que chama Thiago Manzoni, que brigou com o Ibanez. No telefone, Ibanez o chamou de FDP. Eu quero saber se o PL já está dando uma olhadinha nisso aí, o partido, para poder agilizar essa coisa
da CPI do Banco Master. Se bem que quando teve a CPI da pandemia lá no Distrito Federal, não foi bom. Por quê? Porque tinha um senhor muito inculto e incauto, burro que nem uma porta, ninguém sabe como que ele foi parar deputado estadual, mas enfim, foi bem ruim a CPI da pandemia lá. Mas, meu filho, a gente está no mato sem cachorro, vamos caçar com gato. Se você conhece o Manzoni, é a hora de você ir lá no perfil dele no X ou no Instagram e dizer: nós queremos a CPI do Master. Dá para o senhor assinar, por favor? Faça a sua parte. E o Nicolas Ferreira, que não está brincando em serviço, ele acionou a PGR e pediu a análise de prisão preventiva para Moraes. Gente, o que falta? Ele deveria, no mínimo, ser afastado do cargo. No mínimo. No mínimo. Mas não, continua lá, tá soltando nota, burra, sem saber direito o que está acontecendo, desesperado para poder se defender, né? Qualquer pessoa que liga o Lé com o CREA faz a junção de tudo que está saindo na imprensa e entende o que está acontecendo. E os outros ministros não falam nada, eles ficam no absoluto silêncio. Eu, inclusive, postei esse meme aqui ontem, lá no meu X. Eu perguntei, escuta, fora a prevaricação explícita de Davi Alcolumbre, os outros ministros do STF não sairão em socorro da instituição? Em socorro da famosa democracia? Caramba, gente! O Sam Pancher, inclusive, comentou a respeito da matéria que a Globo fez, explicando sobre essa análise técnica, que todas essas mensagens foram periciadas pela Polícia Federal. Abro aspas para o trecho da matéria que diz que é resultado de extração realizada por um software que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo a visualização única. Fecho aspas. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vocaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. E pela primeira vez nessa jornada toda, desde 2018, que começou o nosso terror na caminhada junto com Jair Bolsonaro, é a primeira vez que eu vejo mídia, políticos, executivo e o próprio tribunal largar a mão de Alexandre de Moraes. Porque senão eles não teriam falado, tudo bem, sobre sigilo, mas não teriam falado com a mídia, que está muito difícil de Moraes reverter essa situação, essa enxurrada de prints, enxurrada de denúncias que todos os portais, todos os veículos estão fazendo a respeito de seu nome. Agora, tem que lembrar uma coisa. Enquanto eles estavam batendo só em Toffoli, eu estava cobrando que voltasse o contrato de 129 milhões de Moraes. Eu nem imaginava que vinha essa cagada toda aí. Será que nesse bojo de tantos prints chegaremos às denúncias, mais denúncias a respeito de Dias Toffoli? Porque tirar um e ficar outro não vale. Tem que sair os dois. Mas eu aceito primeiro um e depois o outro. Um de cada vez. E você? O que você acha disso tudo? No fundo do seu coração, há um ano atrás você imaginava que isso poderia acontecer? Eu não. Eu estava tão irada, com tanta raiva, que eu jamais poderia imaginar que isso fosse acontecer, ainda mais dessa forma. Parece mesmo que Deus providenciou uma revoada de cisne negro. Quem acompanha o canal vai saber do que eu estou falando. E tem tanta coisa para cobrir para vocês do Oriente Médio, mas infelizmente esse final de semana não dá. Na segunda-feira eu volto com as coberturas totais ali, tanto das nossas batalhas internas quanto as batalhas externas que estão acontecendo pelo mundo. O Irã realmente arrastou todo o Oriente Médio para uma festinha que parece que não vai terminar tão cedo. E se você já está apavorado pensando em como você vai sustentar sua família se realmente se abater uma crise de preço no barril de petróleo, eu posso garantir a você que isso vai acontecer, é a hora de você parar de ficar com medo, parar de ficar apavorado e começar a providenciar uma renda extra. E hoje isso está muito fácil, porque você pode fazer um dinheiro extra a partir do seu celular, do seu computador e do seu notebook, na sua casa ou em qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão com a internet. Eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado o link do Daniel Alvarenga, onde você vai ter acesso ao método que ele desenvolveu e vai te ensinar a partir do zero a fazer uma grana pela internet. Eu vou ficar rico rápido. Pelo amor de Deus, você acha mesmo
que eu ia brincar com uma situação dessas? Não, você não vai ficar rico rápido mesmo, porque para ficar rico você tem que trabalhar para caramba. Não é esse romantismo todo que esse pessoal fala aí pela internet, não. Vocês sabem muito bem que aqui eu só trato com a verdade. O fato é que eu pago as minhas contas com o dinheiro que eu faço pela internet há mais de 10 anos, então eu sou a testemunha viva de que sim, você consegue se sustentar e ir além com o dinheiro feito pela internet, você só precisa dominar as ferramentas. Então faz o seguinte, tem alguma dúvida? Vai no link e assiste as 3 aulas que eu e o Daniel Alvarenga disponibilizamos para você lá no WhatsApp. Não custa nada, é de graça, você não paga nada. Assiste. Se não te interessar, é só você não fazer nada. Tá bom? Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Seja generoso, início do mês, todas as contas chegando. E a gente aqui, dependendo do apoio de vocês para continuar suportando o shadow ban eterno desta plataforma que não entrega o nosso conteúdo. Mas enfim, sabe quanto que eu vou parar? Nunca. Eu preciso muito, mas muito, da ajuda e do apoio de vocês. Mas mesmo que vocês não me apoiem. É uma questão de moral, de ética e de querer um Brasil melhor. Tanto para o meu filho, que já é um homem velho, um adulto, e para o meu neto, que tem 13 anos. Enquanto Deus permitir, estarei por aqui. Se você puder me ajudar, é muito bem-vindo. Então tá, bora para os comentários tretar? O melhor momento desse programa. Beijo no coração. Fui.